É É treta! treta! Cara, agora o bicho tá pegando fogo, tá? Treta pra todos os lados, onde você olhar, você vai achar uma. Você tá nas Dados Mágicos, já deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí, porque essa treta é grande e a gente quer saber a sua opinião. É, gente. Lúcius, o que que é Gigantlands? Então, é o seguinte, gente. Gigantlands, e agora começando de forma tranquila, antes da gente chegar nos rumores e nas tretas que acabaram rodeando esse sistema, ele é um RPG de mesa de fantasia científica, né? E ele tem toda uma pegada de que o mundo está na Quinta Era, teve diversas guerras, tanto problemas de destruições ambientais, guerras contra alienígenas, tem toda essa pegada no sistema e ele descreve o que foi acontecendo em cada uma das eras do game. Então, ele é um RPG que, bom, pelo que eu dei uma pesquisada, já existe há um tempo no mercado, eles têm várias publicações, várias edições, e, bom, é um RPG aqui deveras interessante, como qualquer outro. Tem toda uma pegada da Terra tá viva, né? Chamada Gaia. E ela descontra contra os seres humanos após essas guerras. E aí cria um ambiente todo inóspito. Então, ó, os seres humanos meio que tiveram que voltar para uma forma meio tribal de agir, né? Então a gente tem lança, a gente tem comunidades pequenas e tudo mais, mas com tecnologia envolvendo. Então a gente não vai, tipo, ver os seres humanos usando só uma lança comum. É uma lança metálica com raio laser na ponta. E eu gosto muito dessa pegada, né? Uma era primal futurista, né? Sim, E sim. ele tem muita inspiração no D&D clássico e tudo mais, usa algumas mecânicas mais old school e tranquilo. E aí Até tudo que bem. até que inicia-se a treta, gente. E até falando, ele tem colaboração, né? O próprio um dos criadores é o Stephen E. Dreinhout, algo do tipo, e ele é o meio dessa treta toda, tá? Nós temos o James M. Warding, algo do tipo. E ele colocou que ele tem colaboração do Gary Garnett Jr., mas como eu deixei aqui pro Oblitar a menção, até onde eu sei, o único filho do Gary Garnett que tem o nome Júnior é o Stephen, que é o Stephen que faleceu, né? Então, meio que, tipo, não sei qual é esse Gary Garnett Jr. que ele está se referindo. Pode Talvez ser foi na um dos origem, outros. né, lá É, do sistema. pode ter sido ou na origem do sistema ou ser um dos outros 5 filhos do Gary Gardner, mas ou com o nome Júnior, ele faleceu há alguns anos, tá bom, gente? Mas significa que tem aí o próprio, um dos filhos do próprio criador do D&D se envolveu com este projeto. E a Sim. treta começa em si aqui, o Britai. Eu tava compartilhando com o Blitai que inicialmente não tinha uma grande polêmica. O autor só estava utilizando ali a conta da empresa, que ele utilizava para postar diversas coisas, não tinha um profissionalismo, né? Ele postava vídeos dele cantando e tal, ele usava como uma conta Zero pessoal. profissionalismo. Ele comentou lá numa publicação sobre mulheres negras que a capa do jogo dele tinha uma mulher negra eticamente mista, né? Ele usou com essas palavras. E aí ele aproveitou para compartilhar, porque a galera viu, se empolgou, falou assim: ah, legal, um RPG que tem representatividade e tal. E ele começou a repostar, mas é o que eu falei pro Blitai, o problema é o cara que fala demais, cara. O Ele RPG exagerou, né? é, Não conseguiu segurar a língua dele. exato. Ele vai e diz o seguinte, que a premissa do RPG dele, tá, gente? E claramente isso ia gerar treta, claramente é algo que você tem que falar com cuidado. É que é um Sim. futuro onde pessoas brancas não existem e os Estados Unidos não existem. E ele fala isso e, cara, o RPG nem é sobre isso, gente. O RPG nem trata sobre esse assunto. Tem capa do RPG com personagens brancos. Então, Brancos. meio que, tipo assim, o cara, ele só quis, tipo, falar assim, nossa, a galera empolgou que tem um personagem negro na capa do meu jogo, e aí eu vou chamar muita atenção. Foi a tentativa de Pick Money, gente. Ele fez a tentativa Sim. do Pick Money. Vou chamar atenção agora. O RPG nem fala disso. E ele fala que é a premissa do RPG. E aí você já sabe, né? A Aí treta a galera do instaurou. Twitter veio forte, né? O cancelamento veio em peso. É, já era um desprofissionalismo, né? Ele já fazia um desserviço contra a empresa, mas ele tentou se utilizar de um palco com uma informação inverídica. Esse que eu acho que é o principal problema, né? E
causou todo o rebuliço ali, extremamente cancelado, porque o RPG já tá lançado. Se fosse um negócio que ainda, né, Luz, estivesse em Em pré-venda, alguma coisa assim, ele pré-venda. falar um negócio desse, não sei. Mas nem assim também, eu acho. Mas já é lançado, hein? Tem pessoas que já têm material, que já sabem da verdade sobre o sistema, e ele foi rapidamente desmentido. Exato, eu tava até lendo um Reddit lá da galera falando, gente, vale a pena jogar o Giant e tudo mais, e a galera conversando sobre o sistema, a galera conversando sobre o jogo e tal, e não sobre essas pautas políticas que acabam prejudicando ali a noção. E tipo assim, o Sim. problema não é ter um RPG sem pessoas brancas, né? Até por causa que, tipo, a gente tem RPGs focados na cultura africana, por exemplo, que Sim. retratam esses povos e não é um RPG feito pra você ficar jogando com personagens brancos, por causa que a temática do RPG não é esse. Mas esse criador, ele realmente quis fazer o Pick Money. Ele quis chamar a atenção, ele quis brilhar ali na forma de dizer com algo que não é nem o foco do RPG dele. E eu sei que muita gente vai pegar com aquela ideia também. E se fosse o contrário, se fosse um RPG onde pessoas negras não existem e tudo mais. Mas eu acho que nem é o foco da discussão aqui. Não é nem conversar sobre esses assuntos e tal, porque ele foi muito. Muitos retweets ocorreram contra a postagem dele, que foi deletada, tá bom? Tudo isso que ele postou, ele deletou. Meio que, tipo, a conta agora só tem umas 3 postagens lá, que não tem mais nada a ver com essa treta, né? Ele começou a apagar tudo, limpar. Mas a galera falou, a internet na internet tudo é eterno. Então começaram aquelas questões, né? Da visão do racismo visto como reverso. Fala muito sobre a empresa ser nojenta, sobre a empresa estar cheia de ódio, né? Por causa que no momento que começou essas tretas, começou a chamar todo mundo de nazista, todo mundo de bot. Ficou falando sobre a questão do Trump, né? Que é uma questão que já é uma pauta que já pega na polêmica, já vai pro lado político. Então começou a acusar todo mundo de trumpista, que é todo mundo que é trumpista que não gosta de pessoas negras. E aí você faz o quê? Metade do país agora não gosta mais do seu produto, né? Mais da metade, porque o cara foi eleito. Aí você começa a falar, tipo, nossa, cara, é uma coisa que você tem que ter cuidado na hora de falar. É uma outra camada, né? Uma outra É, camada cara, que ele uma poderia outra camada. ter divulgado o RPG dele de um jeito muito mais E saudável. começou tudo bem, cara. E começou tudo bem. Começou a atrair muita gente. Ele falou, ó, gente, ó, olha, meu RPG contém representatividade, ficou tudo tranquilo. A questão foi depois ele querer pegar isso, jogar pra um lado. Olha, o meu RPG é o maior decolonialismo que você já viu. A gente não tem pessoa branca e tudo mais. E aí o cara começou a enlouquecer uma coisa que não existe no RPG dele. Pois é. Então, gente, acabou gerando Fica uma aí, né? treta e grandes nomes ali na gringa. E já tem vídeo aqui também de pessoas no Brasil falando sobre. Então a treta se espalhou. E, bom, toda vez que agora a gente ouviu o Gigant Lands, a gente vai falar: é aquele RPG lá que o cara falou que não existe gente branca no RPG Ficou Giant marcada, e né? que tava mentindo e tal. Então, meio que tipo, gente, mais uma treta, mais uma vez. E é o que eu digo, não foi por representatividade. Ele quis fazer o pick money. Ele quis ganhar dinheiro das pessoas através de uma mentira que ele formalizou, tá bom? Então, tenham Exatamente. cuidado também com esse tipo de conteúdo que tenta ali pegar e utilizar essa pauta de uma forma não séria. É isso, né, Eu quero Oblique? saber a sua opinião, galera. Deixa aí o que vocês acham desse caos todo. Será que depois dessa esse Gigantlands ainda vem pro Brasil ou não? Deixa Rapaz, sua acho opinião, complicado. porque a gente quer muito saber. E é treta! A gente vai Eita. voltar aí com mais tretas pra vocês.